Olá, concurseiros! Hoje eu vou começar nossas aulas de Direito Administrativo para o concurso do INSS 2022. Hoje pegaremos apenas questões de 2022, vou corrigir aqui passo a passo com vocês, para a gente descobrir aqui como eu coloco sua questão certa e como que eu coloco suas questões erradas. Isso é muito importante na hora da prova. Além disso, vamos fazer uma revisão da matéria, né? Porque o concurso do INSS está para sair 1000 vagas esse ano para o nível médio e algumas outras vagas ano que vem, 2023, para cargo de analista. Para isso a gente tem que estar muito bem em direito administrativo e direito previdenciário. Vou deixar o link aqui embaixo de uma playlist que eu já gravei aqui no canal com mais de 15 aulas gratuitas de direito previdenciário para você ficar craque na hora da sua prova, tá? Então, para não ter enrolação, vamos direto agora para a questão número 1. Determinado servidor público faltou ao serviço sem causa justificada, por período igual a 70 dias intercaladamente, durante 12 meses. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguintes com base na Lei 8.112 de 1990. A referida conduta pode acarretar ao servidor a penalidade de demissão. Vamos lá. Existem dois casos que o servidor público pode ser demitido. As pessoas pensam assim, vou passar um concurso público, nunca mais vou ser demitido. Então a pessoa pensa assim, todo mundo que trabalha no serviço público faz o que quer porque não é demitido. Não, existem vários casos, certo? Você pode sofrer um processo administrativo, você pode também, por exemplo, tirar 3 notas abaixo de 60 durante 3 anos seguidos. Que nota que eu falo é essa? Avaliação de desempenho. Todo ano a gente tem avaliações de desempenho, então vai avaliação de desempenho. Se o seu desempenho for abaixo, você pode sim ser demitido. Mas não é o caso da questão aqui. Aqui está falando de falta. Quando que o servidor público é demitido? Existem 2 casos, vou deixar na tela para vocês agora. Ó. Nosso primeiro caso, tá vendo? Faltou, mas essa falta também é sem causa justificada. Por que é sem causa justificada? Porque eu posso faltar até um ano inteiro. Se eu tiver uma doença que eu preciso ir no médico, uma doença que eu tenho que tratar em casa, é uma falta justificada. Se eu não fui trabalhar hoje, que eu passei mal, mas eu fui lá no postinho de saúde, me deram atestado, eu tenho uma justificativa porque eu não fui. Eu não fui porque eu não cadastrei para trabalhar na eleição, esse ano eleitoral. Aí teve uma reunião lá no fórum da cidade, ou na justiça eleitoral, eu tive que ir lá participar de reuniões. É uma justificativa. Isso não conta como demissão. Porém, está falando casa aqui, quer ficar em casa. Ficar um mês em casa. Aqui ficou quantos dias? 60 dias. Aí sim, eu vou ser mandado embora. Mas 60 dias juntos, olha lá, intercaladamente. O que quer dizer isso? Que faltei hoje, amanhã trabalhei, depois eu faltei de novo, depois trabalhei mais 4 dias, depois faltei ou seja, picado. Se você faltar 60 dias picadamente durante um ano, ou seja, em 12 meses, aí você é demitido. Até 59 dias, você não é demitido. Tá? Você pode faltar durante o ano sem justificativa nenhuma. A única coisa que vai acontecer com você vai cortar esse seu salário desses dias, mas se você faltar 60 dias, você é demitido. Isso picadamente. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha lá. E porque chamamos disso aí de inassiduidade habitual. Você não é assíduo. Tá? Por isso que é picadamente. Mas se for faltar 30 dias direto, veja que eu deixei na tela aí para vocês, olha lá. Abandono de cargo. Então, se eu não quis trabalhar esse mês, fiquei 30 dias em casa, abandonei meu cargo. Aí, quando eu tentar voltar no mês seguinte, já estarei demitido. Tá? Eu posso faltar 29 dias? Pode. O que vai acontecer comigo? Vou apenas perder meu salário. Posso até ser avaliado mal também na avaliação de desempenho no final do ano. Eu faltei, não dei justificativa, não falei o que fazer, deixei o órgão público na mão. Vai ter um critério lá que eu vou perder ponto. Tá? Então, esses 2 casos são casos de demissão. Ou 30 dias direto, ou 60 dias picado durante um ano. Tudo é caso de demissão. Então, a questão aqui está certinha, tá vendo? Essa questão aqui está certa, da banca Sebrae. Tá vendo? Só estou trazendo questões de 2022. Essa questão aqui caiu para técnico ambiental do IBAMA. Então, para você saber onde que eu tirei cada questão, tem gente que fala assim, esse gabarito é errado. Tá, mas procura a questão na internet, eu deixei em cima da questão, veja lá. Tá vendo? Questão número 1, coloquei que é a banca Sebrae, coloquei o ano que é, coloquei o órgão que é, e coloquei o cargo que é. Qualquer dúvida que você tiver, você pode pesquisar essa questão aqui no Google, só digitar no Google que você vai encontrar ela, tá? Vamos à próxima questão?
Determinado servidor público é a mesma questão. Vamos lá. Para apuração da conduta do servidor, será adotado procedimento administrativo disciplinar sumário. Vamos lá. O que é um procedimento sumário? Para concurso público, para a Branca Sebrasp. Não fica decorando essas palavrinhas aí de direito, não. Não sei mais para quem é da área, formado lá. Você está fazendo um concurso do INSS, você está fazendo um concurso de nível médio. Então só decora o que vai cair nessa prova. O que vai cair nessa prova? Sumário para a Banca Sebrasp nível médio. Vai cair só esses dois casos. Quando a pessoa não quer trabalhar ou quando a pessoa quer trabalhar demais. Só isso vai ser sumário. O que quer dizer quando a pessoa não quer trabalhar? Faltou 30 dias direto. Pediu demissão? Sumário. Não é? Faltou 60 dias picado durante o ano. E vai ser demitido. Vai ser um procedimento sumário. São duas pessoas que não querem trabalhar. Está faltando demais serviço. E quem quer trabalhar demais? Aquelas pessoas que querem trabalhar em mais de um cargo. Não pode. A Constituição Federal fala que é vedado a acumulação de cargo público. Tem casos que pode sim, por exemplo, professor. Professor pode ter 2 cargos. Professor pode ter um cargo técnico e um cargo de professor. Tá? Um técnico científico e um de professor. Então, isso, nesses casos, podem acumular. Profissionais da saúde, pode ter 2 cargos? Podem, porque eles não têm um horário fixo na saúde também. Talvez eles vão trabalhar umas horinhas de manhã, outras horinhas à tarde, depois à noite, vão virar à noite, ou seja, se eles conseguirem, tiver horário para trabalhar nos 2 cargos, ótimo, eles podem acumular 2 cargos públicos, mas o restante não pode, tá? Então foi sumário? Foi, porque ele não quis trabalhar. E veja que eu vou deixar na tela resumindo para vocês também, olha lá, ó, o rito sumário do PAD aplica-se a quem não quer trabalhar, ou seja, abandono de cargo, inatividade habitual, ou quem quer trabalhar demais, ou seja, o acúmulo ilícito de cargo público, tá? Mas, então a questão aqui está certa. Uma outra coisa que eu já errei em concurso público uma vez que eu fui fazer a prova. Eu chego na hora da prova, na hora eu não pensei direito. Por quê? O que fala de professor? Sebrasp. Muito cuidado com a Sebrasp por causa disso. O professor pode acumular um cargo técnico, um cargo de professor. E foi, não lembro se foi TRT, eu acho que foi um TRT que eu fiz essa prova. Um técnico de professor. Aí você vai fazer concurso para TRT, TRE, TJ, qual que é o nome do cargo? Técnico judiciário. Aí deu um probleminha da Sebrasp lá falando. Determinada pessoa é professor, trabalha no estado com efetivo, não sei o que, não sei o que. Pode acumular, ele pode fazer prova e acumular o cargo com técnico judiciário, do TRT, de sei lá de qual marca? Eu marquei que pode. Mas aí eu não percebi. O cargo de técnico judiciário não é um cargo técnico, porque não pede diploma técnico de ninguém. Tá? Olha a pegadinha. O cargo técnico judiciário apenas tem o nome de técnico judiciário. Não é um cargo técnico científico. Ele não pede um diploma técnico nenhum para você entrar. Qualquer pessoa que tem um nível médio pode fazer o cargo de técnico. Então não poderia ter essa acumulação de um professor de uma escola pública com mais esse cargo de técnico judiciário. Aí é vedado. Não é porque o nome do cargo é técnico que ele é um cargo técnico. A gente tem que ficar muito cuidado com isso. Cargo técnico é aquele que tem que ser. O cargo tem que exigir coisas técnicas, tá? Muito cuidado com isso na nossa prova, tá? Vamos lá, mais uma questão. Considera-se descentralizada a atividade exercida pelos diversos órgãos integrantes da administração direta em âmbito federal, estadual ou municipal. Descentralizada. Você sabe o que é isso? Sabe a administração indireta? Indireta é a fase. O que é fase? F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista, E de empresa pública. Essa é a fase. Isso é administração indireta. Então, quando o ente público quer fazer algo, porém não dentro de órgãos, ele quer criar outra pessoa para fiscalizar, ou quer criar uma empresa pública, ele faz a administração indireta, ele descentraliza e cria um ente de administração indireta. Por exemplo, o Banco do Brasil,
criaram a Caixa Econômica Federal, criaram os Correios, ou seja, são empresas ou sociedades de economia mistas, como Petrobras, tá vendo? Então ele criou, então descentralizou. Quando você tem o público que cria órgãos, a desconcentrou. Então veja só na tela que eu vou deixar para vocês lá, ó. Descentralização, ó lá. Ó, depois do des vem o que? C. C de quê? Criar ente. Qual que são os entes? A fase, eu falei, autarquia, fundação, uma empresa, sociedade de economia mista. Esses quatro. Então, descentralizou, criou ente. Desconcentração, qualquer criou órgãos, se tivesse criado órgãos, desconcentração. Aqui começou bem, ó. Considera-se descentralizada a atividade exercida por diversos órgãos? Não. Órgão seria desconcentração. A Banca Sebrae é mestre nisso. Ela sempre vai confundir descentralização com concentração. Então, toda vez que você vê descentralizado, você vai lembrar que eles são entes, tá? Não pode ser órgãos, são entes. E você tem que ir lá para saber o nome dos 5 entes. Autarquia, fundação, empresa e sociedade de economia mista. Os 4 entes, tá? Lembrando também, a autarquia é criada por lei. Os outros entes são autorizados por lei. Cai bastante na Sebrasp também. Então, guardar isso. Esse, tá vendo? Em uma questão, eu tô conseguindo revisar vários tópicos do direito administrativo. Tá? Então, a questão que está errada. Próxima questão. A responsabilização civil do Estado pressupõe conjunta e necessariamente as implicações penais e administrativas decorrente do dano. Vamos lá. Responsabilização civil do Estado pressupõe conjunta e necessariamente? Não. Quando a pessoa, por exemplo, tem responsabilização civil ou responsabilização também do servidor, ele pode ser penalizado tanto civilmente, administrativamente, penalmente, mas porém tudo separadamente, não conjunta como falou isso aí, tá? Por quê? Ele pode ser responsabilizado administrativamente e ser absolvido nas outras duas. Ele pode ser administrativamente, tá tudo ok com ele, porém penalmente não tá. E pode ter as 3 penas? Pode ter as 3 penas também. Veja só que eu deixei no quadro para vocês. Está lá na Lei 8.112. Questões de direito administrativo. A maior parte dela está na Lei 8.112. Por isso eu te aconselho, leia ela toda. Quando for fazer questões em site de questões, anote todo o artigo. Aqui, ó, artigo 125. Vá lá no 8.112, anote esse artigo. Por quê? Sebrasp adora repetir os mesmos artigos. E adora a Lei 8.112. O que mais vai ter no seu concurso? A Lei 8.112 e a nova Lei de Licitações. Tá? Essas duas, que agora em 2020, tá caindo na Banca Sebrasp. Tá? Então vamos lá. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Tá? Mas, quando falou poderão acumular, não quer dizer que vai ter pena nos 3, não. Pode ter pena civil e não ter nem penal nem administrativa, pode ter pena só penal ou pena só administrativa, ou ter 2 dessas ter pena, ou as 3 ter pena, e vai acumular as penas. Se aqui deu uma pena e aqui deu outra, ele vai ter que cumprir as 2 penas. Tá? Muito legal nisso? Então, a nossa questão aqui está errada, porque falou que é conjunta, mas não é conjunta. Aqui falou independentemente de si. Tá? Considerando a hipótese de que servidor público civil do Poder Executivo Federal tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo, obtida no âmbito interno de seu serviço, julgue o item seguinte. Tal conduta configura ato de improbidade que causa lesão ao erário. Vamos lá. Tenha usado benefício de terceiros. Improbidade? É um tipo de improbidade. Por quê? Ele usou, o servidor público tem informação privilegiada para beneficiar terceiro. Ele se auto-beneficiou? Não. Quando se auto-beneficia, é enriquecimento ilícito. Se você se auto-beneficiou, é enriquecimento ilícito. Porém, que ele não foi beneficiado, foi outra pessoa.
Ele causou lesão ao erário, igual falou, o que causa lesão? Quebrar o patrimônio público, roubar alguma coisa, por exemplo, roubou um computador lá do órgão, causou lesão ao erário. Tá vendo? Ou ele vai quebrar patrimônio, vai roubar dinheiro, lesão é isso, tem a ver com dinheiro, tem a ver com patrimônio, tem a ver com a estrutura mesmo, quebrou janela, alguém vai ter que consertar, o Estado vai ter que gastar dinheiro para consertar com a janela. Isso que é lesão ao erário. Aqui não falou nada, não deu nenhuma informação sobre isso. Só falou que pegou uma informação privilegiada e passou para um terceiro. Não falou nem que esse terceiro, o que ele fez com essa informação aqui, ó. Privilegiado que deveria manter segredo obtido no âmbito interno. Só passou essa informação para o terceiro. Se o terceiro poderia ter se beneficiado também. Mas teve lesão ao erário? Roubou o erário? Quebrou o erário? Roubou o equipamento? Não. Por isso a questão está errada. É ato de improbidade? É. Por que improbidade? Fazer uma coisa errada. Tá? Desleal ao Estado. Então, você precisa ser justo e honesto. Aqui não foi justo e honesto. Ele passou a informação para terceiro. Porém, não é isso só que a questão está querendo. Quer saber se tem lesão pelo erário. Tá? Questão errada. A função de fato ocorre quando o agente público que pratica o ato administrativo está irregularmente investido no cargo, emprego ou função, mas toda a situação tem aparência de legalidade, o que torna o ato válido, especialmente para proteger a boa-fé do administrado. O que quer dizer isso aqui? O que é pessoa de fato? É a puta. Por que eu falo puta? Veja na tela aí. É o agente putativo. Tá? Quando a gente fala de fato, parece que é uma função certa, mas não é. É quando uma pessoa que não tem função, não é a pessoa responsável por fazer aquele ato, foi fazer aquele ato. Ou seja, a gente chama de agente putativo. Mas ele fez. Mas a pessoa que veio lá naquele órgão público para pedir uma declaração, pedir um documento, pedir alguma coisa, acreditou que quem está do outro lado do balcão é um agente público, é uma pessoa que está ali de fato, talvez até seja um agente público, mas não é a pessoa que deveria estar ali fazendo esse exercício. Talvez um agente público de um outro setor do órgão, que faz outra coisa no órgão, porém não aquilo. Então, ele não é um agente de fato, ele é um agente putativo. Tá? Então, quando essa pessoa veio de fora para pegar esse documento, ele acreditou que aquele documento está entregando pelo órgão. Então, esse documento tem que ser válido. Tá? Então, agora falou aqui, ó. Mas toda situação tem aparência de legalidade, porque a pessoa acreditou que seja uma coisa que o órgão está entregando. Então, esse ato é válido. Isso que não significa que quando chegar realmente a pessoa responsável para aquele documento, chegar lá e olhar, ó, isso aqui é ilegal, aí pode anular. Mas o ato foi válido. Ele pode revogar, tá? Ele pode fazer isso, mas ele pode convalidar também. Se estiver tudo certo, ele pode ir lá convalidar e falar, não, está tudo certo. Tá? Então, se estiver ilegal, vai ser anulado. Tá ok? É assim que a gente vai fazer. Mas ele foi válido? Foi válido. Na hora que entregou, está valendo aquele documento, certinho. Tá? Então, a nossa questão aqui está certa. 7. Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental e em relação à do outro, que pratica um ato dito principal. Atos administrativos complexos. Ó, exos, rima com sexos. Quem faz sexos são duas pessoas. E essas duas pessoas fazem um ato só, não é? Não precisa de duas pessoas, no mínimo duas pessoas fazem sexos. Então, no mínimo, fazer um ato só? Por que eu falo no mínimo aqui? Também você pode precisar de dois órgãos, ou mais de dois órgãos, para fazer esse ato. Aí seria um ato complexo. Porém, que falou, os atos ativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos. Duas ou mais pessoas para fazer esse sexo. Até aí estava certa. Por quê? Em que a vontade de um é instrumental em relação do outro? Não. Os dois têm que estar com vontade. Porque se um tiver e o outro tiver, isso foi um abuso sexual. Tá? Foi uma coisa forçada. Não. Os dois têm que estar com vontade, ou os três têm que estar com vontade. Não vai lá esse negócio de pegar força, não vai dar certo, não.
Os três têm que estar com vontade para ser um ato complexo. Um não pode ser instrumento do outro. Eu estou com vontade de vou utilizar aquela pessoa ali como instrumento sexual para fazer esse ato. Não, tá? Eu estou usando essa palavrinha, fica mais fácil de você decorar, porque a gente tem que guardar muito na mente. Então, ato complexo é quando você utiliza mais de um, igual eu falo aqui, 2 ou mais órgãos. Porém, todos têm que ter vontade de fazer esse ato, tá? Vou deixar um resuminho na tela para vocês aí, sobre atos complexos, que eu falei aqui, igual a sexo e vontade de dois atos. Num ato só, é isso. Tá na tela aí. O que mais tá na tela aí, ó? Ato administrativo composto. A banca costuma confundir com composto. Por quê? Tem 2 atos, sim. Porém, eu quero fazer um ato. Porém, só eu que tenho a vontade. Mas eu não consigo terminar esse ato. Eu preciso de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Aí é composto. A vontade é minha, porém eu preciso de mais alguém para terminar. Tá? Aí seria lá um principal, ou seja, eu e meu ato, e o complementar. É como foi aqui na questão. Aqui falou, aqui seria um fato de ato composto. Por quê? Alguém que está com vontade. Outra pessoa foi um instrumento para terminar esse ato. A vontade era só minha. O outro só foi algo que eu utilizei. Eu precisei utilizar o outro órgão para terminar o meu ato. Tá combinado? Então a resposta que está é errada. Deu para entender um pouquinho de ato composto e ato complexo? Se não entendeu, deixa aqui no comentário. Se entendeu, eu quero um dever de casa para vocês. Deixa um exemplo de ato composto e um ato complexo. Eu não vou pôr aqui. Eu quero que você pesquisa. Ensinar vocês a estudar. Porque estudar não é só assistir a aulinha do seu cursinho ou ler seu PDF do cursinho e depois tentar vir cá ver como é que faz questão, não. Estudar também é pesquisar no Google. O Google vai ser seu aliado. Vai ir diretamente, para você não ter que ficar procurando na apostila. Você digita lá, exemplo de ato composto, exemplo de ato complexo e volta aqui e digita aqui para mim. É uma maneira de você treinar a utilizar a vídeo e procurar também. Quanto mais coisas diferentes você fizer, mais seu cérebro, mais caminhos, mais raízes mentais você vai guardar. Então, se fazer isso, colocar aqui, fazer isso, anotar no seu resumo, também aqui qualquer exemplo de complexo, ato composto, ou digitar no resumo do computador, ou escrever no caderno, quanto mais coisas diferentes você fizer, mais vai estar enraizado na sua cabeça, tá? O intuito aqui é fazer você passar. Eu quero você passar no concurso, porque quanto mais pessoas passarem no concurso, mais depoimento eu vou ter aqui no canal. Tá? Então eu vou fazer o máximo possível para trazer material de qualidade para vocês, para sempre vocês acertar as questões que eu quero todo mundo aqui fazer 90% na Sebrasp nesse concurso do INSS. E vamos para mais uma questão. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Improbidade administrativa, já falei que é uma coisa ruim se fazer. Tem que ser probo, justo e honesto. Então, você fez ato de improbidade, a pessoa não foi justa nem honesta. Tá? Atentar contra os princípios, sim, foi contra os princípios da administração pública. Revelar antes da divulgação oficial teor de medida econômica capaz de afetar o preço. Sim, fez algo desonesto, revelou algo antes que era para ser revelado e foi antiético. Então há um ato improbo. Não é? Então a questão está certa. Onde que eu tirei isso aqui? Do artigo 11. Então nem vou ficar ali no artigo 11 não. Só coloquei o artigo 11 para vocês situarem. Eu falei, vai marcando os artigos aí que mais caíram, que eles vão continuar repetindo, tá? Isso aqui mais, a questão passada foi de ato de improbidade, só que mostrando mais um exemplo de ato de improbidade. Quando você fazer algo que não é honesto, é ato improbo. 9. A reintegração de servidor público, cujo cargo foi extinto, não é possível, mesmo que determinada judicialmente. Reintegração, a volta do rei. Por que eu falo a volta do rei? Reintegração é quando você é demitido, aí depois descobriu que sua demissão foi injustificada. Você estava certo, alguém te denunciou, inventou algo seu, você foi demitido. Porém, não era para você ter sido demitido. Tá? Ou, por exemplo, você faltou 30 dias seguidos, você não estava achando seu atestado médico para entregar, então eles te demitiram, provou que você estava realmente passando mal, totalmente tinha testado, sei lá, alguma coisa provou que você voltou.
Se reintegrou ao serviço público. Por isso que eu falo a volta do rei. Você era rei. Ali no seu servidor público, rei do seu cargo. Te mandaram embora. Aí você voltou. Tá? Aqui falou que se o cargo foi extinto. Ah, não tem mais o cargo. Como é que eu vou voltar para o meu cargo? Não, já falei, servidor público tem estabilidade. Não pode ser mandado embora assim. A não ser, falei, tem cargo de demissão. Aqui o caso aqui, não tem mais esse cargo de demissão. Porque ele voltou, então você vai ter que arranjar um cargo para ele. Mas qual o cargo? Um cargo semelhante ao que ele fazia. Um cargo que tem um salário compatível com o que ele fazia. Tá? Então vai ter alguma coisa que faz que é semelhante. Administrativa, se for um cargo administrativo, tem várias coisas administrativas que ele pode fazer. Porque trabalhava no setor de aposentadoria do Estado, agora vai trabalhar atendendo ao público, ou seja, existe algo que é bem compatível salarialmente, tá? Então ele vai voltar assim. Quando falou que servidor público cujo cargo foi extinto não é possível, se você falar que não é possível fazer alguma coisa no direito, cuidado, vai estar errada essa questão, tá? Sempre no direito tem uma brecha para fazer alguma coisa. Nunca, jamais faz desse jeito. Muito difícil achar um artigo. Quando você achar, existem artigos assim. Mas quando você achar na lei, circula, marca, põe asterisco. Por quê? São os pouquinhos que existem, você guarda eles, pronto, resolvido. Todos os você acha que encontra na prova, você marca errado a questão. Esse que você decorou que é certo, se encontra na prova, você já sabe que ele é certo. Tá? Mais uma questão. Os servidores públicos possuem finalidade precípua de atendimento aos interesses da coletividade, razão pela qual se verifica a incidência do regime de direito público, ainda que em graus variados, conforme a natureza do serviço prestado. Antes de responder essa questão aqui, vamos falar um pouquinho. Tá vendo? Eu estou ensinando vários macetes para você acertar questões. Eu estou criando um curso meu lá só de questões comentadas. Para a gente ir muito bem no Sebrasp. Muito mais questões que está aqui. Aqui eu estou corrigindo algumas questões em 2022. Lá eu vou colocar aí bastante questões também no meu curso. Mas quem quiser de graça, sempre vai ter no canal. Mas sua dúvida sobre a teoria, tem que saber a teoria de fazer questão. Tem um curso aqui que eu estou indicando também da Nova Concursos, que está excelente. O curso está completíssimo para o concurso do INSS, que com todo o previdenciário totalmente atualizado, com legislações atualizadas. E além disso, você fazer assinatura premium, eu tenho certeza, se o estado vai ter INSS, vai ter TRT. Todos os estados vão ter TRT, todos os estados terão TRE, todos os estados estão tendo os seus TJs, ou seja, são vários concursos abrindo para todos os estados. Polícia. Então, se você fazer uma assinatura premium, você vai ter direito a todos os cursinhos pagando menos de R$30 por mês. Todos os cursos, tá? Eu acho que vale muito a pena. Então, se você interessou num desses dois cursos, o link está na descrição. Agora vamos responder essa questão número 10. Olha lá. Os servidores públicos possuem finalidade aqui, falou, de atendimento ao interesse da coletividade. Até aí tá certo. Todo serviço público é para o ente coletivo. Se não faz nada público para uma pessoa, um determinado grupinho, é para todo mundo. Mesmo que seja escalas diferentes, que eu preciso da proporcionalidade, não é verdade? Vamos continuar lendo. Razão pela qual se verifica a incidência do regime de direito público, ainda em grau de variado. Falei, proporcionalidade, graus variados para cada coisa. Conforme a natureza do serviço. Então, dependendo da natureza do que você vai fazer, o grau de serviço público vai ser maior ou menor. Tá? Então, toda vez que a questão falar coletividade, certa a questão, tá? Atendimento ao interesse público coletivo, graus variados, certa a questão. E com isso desvendamos aqui algumas questões de 2022 da Banca Sebrasp. E como já falei, se você quer material atualizado, com vários cursos ao mesmo tempo, vários concursos ao mesmo tempo, Editora Nova, link na descrição desse vídeo. Se você quer apenas uma apostila impressa, você gosta de estudar com material impresso em casa também, o link na descrição desse vídeo aqui. São materiais que eu não indicaria se não fosse material bom e de qualidade. Então, não é verdade? Então, até a nossa próxima aula. Aqui teremos todo o curso previdenciário de graça aqui no canal para vocês. E no nosso próximo vídeo será a lei de licitações nova. Então não vai perder nosso próximo vídeo. Para isso você tem que estar inscrito aqui no canal.